Hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o filme Shame, amado por uns, odiado por outros, dito e visto como uma obra de arte por uns, eu faço parte desse grupo, odiado e detestado por alguns também, algumas pessoas não gostam desse filme, mas tem um tema que é muito interessante da gente pensar junto do ponto de vista da psicanálise, né? O filme conta a história de Brandon. Logo na primeira cena do filme, nos primeiros minutos do filme, o espectador já sente a atmosfera vazia desse personagem, assim, do filme. É um dos personagens mais, assim, angustiados, talvez, dos filmes que eu já assisti. Ele vive e ele convive com um vazio, com uma angústia que se alastra por onde ele anda, assim. O olhar do ator, né, na minha opinião, foi a maior interpretação do Michael Fassbender nesse filme, é absurda, porque é vazio. É vazio. Na primeira cena ele está, né, diante de uma garota de programa, deitado na cama. Ele não está nu, ele não está ali se masturbando, olhando para ela. Ele só está olhando. E o olhar dele ali de um voyeur mesmo, de uma admiração. Logo depois corta para outra cena, ele, por exemplo, assistindo pornografia. Ele gosta muito, ele assiste muita pornografia. No início do filme você pensa assim, bom, esse cara é um cara que gosta muito de mulher, que gosta muito de sexo e é isso. Só que não, assim, a pornografia na vida do Brandon toma todos os espaços, assim. Às vezes ele está no serviço dele, no trabalho dele, e ele sai do expediente, vai para o banheiro assistir pornografia. Talvez a cena mais pesada do filme seja ele assistindo pornografia e almoçando. Então, assim, o filme fala bastante sobre esse vício em pornografia. Algumas pessoas, quando assistem esse filme, pensam no vício em sexo. Vê o Brandon como uma espécie de um ninfomaníaco. Eu particularmente não vejo dessa forma, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre o filme, algumas cenas específicas que dá pra gente pensar dentro da psicanálise e trazer, né, para o debate a questão da pornografia, né, que é demonizada por uns, elogiada por outros, né? Algumas pessoas gostam muito de pornografia e militam a favor da pornografia, né? Vê a pornografia como algo bom, né? Algo que pode, entre aspas, ajudar, entre aspas, em algumas áreas, né? Ou no casal, enfim, eu vou discutir também um pouco sobre isso nesse vídeo. O título do vídeo eu coloquei a fantasia, a pornografia, né, como parque de diversões das fantasias. O pornô é algo que, por exemplo, se você que está escutando esse vídeo, se você tem uma fantasia, por exemplo, de ver uma anã transando com um homem vestido de cachorro, você vai achar uma pornografia dessa sua fantasia. Se você tem a fantasia, por exemplo, de ver dois homens transando, você vai encontrar uma pornografia desse tipo. Se você tem uma fantasia, por exemplo, de ver um homem vestido de lingerie transando com outro homem, você vai achar uma pornografia com essa cena. O que eu estou querendo dizer com isso? A pornografia, ela consegue, entre aspas, personificar, dar imagem a algo que está no íntimo ali do sujeito, né? A minha fantasia, por exemplo, né? E você consegue ver aquilo. Esse personificar eu coloco entre aspas, porque a pornografia você está assistindo duas pessoas transarem, né? Só que essa fantasia aqui que você está vendo na pornografia, sendo uma fantasia sua, ao assistir essa cena, você realiza um desejo. Eu acredito que isso seja básico, né? Fantasia, realização de um desejo. Quando você tem, por exemplo, digamos, um desejo homossexual, você sendo uma pessoa heterossexual, você pode, por exemplo, escrever um conto erótico. Você pode, por exemplo, ler um conto erótico gay. Você pode entrar num bate-papo com outros homens. Só que quando você assiste uma pornografia de dois homens ali transando e se masturba vendo essa pornografia, há ali a realização de um desejo. Então, assim, muitas pessoas, né, esse é o primeiro ponto que eu acho interessante da gente pensar. Tem muita gente com diversos tipos de fantasia que encontra na pornografia uma forma de realizar esse desejo.
Então, por exemplo, digamos que um neurótico tenha fantasias de transar com crianças ou de transar com garotinhas. E ele sabe que isso é errado, que isso é crime, que isso é imoral e que isso é antiético. Esse homem que tem fantasias sexuais com uma garotinha, ele pode sim procurar uma pornografia com crianças, existe, né, na Deep Web, mas ele pode também entrar num site pornô e ver uma categoria que as atrizes são menores, em questão de estatura, usam roupas infantilizadas e transam com homens muito mais velhos. Então, às vezes, ele pode ver um ator de 40 e poucos anos transando com uma atriz de 18, 19, mas que pareça ter 14, 15. Há aqui nessa cena a realização de um desejo. Olha, o sujeito pode ter uma fantasia de transar com garotas muito mais novas ou com crianças e ele assiste uma pornografia dessa categoria, né? Ou, por exemplo, esse sujeito pode ter uma fantasia com fezes, né? Ter ali um desejo de que a mulher ou um homem, por exemplo, faça cocô na boca dele, ou faça cocô em cima dele, ou faça cocô no pênis dele durante ali a relação sexual, a relação anal e tal. Ele sabe que isso pode causar e causa nojo em algumas pessoas, causa aversão em algumas pessoas. Algumas pessoas podem com certeza julgar essa sua fantasia. Dificilmente ele vai encontrar alguém, uma mulher ou um homem, que faça isso com ele. Então ele encontra e vê o quê? Na pornografia, essa cena de uma mulher fazendo cocô no homem, de uma mulher, por exemplo, fazendo cocô, enfiando algum tipo de consolo e, né, defecando. Ele goza com aquilo. Ele se masturba, né, naquela cena ali com aquilo. Isso aqui em todos os âmbitos, todos os tipos de categorias de pornô. Seja um pornô, por exemplo, com pessoas, entre aspas, casadas que transam com outro parceiro na frente do outro, né, o chamado, entre aspas, cuckold, né, ou fetiche de corno, entre aspas, né? Essa pessoa às vezes pode ser casada, pode ser um homem, ele pode ter um desejo, um tesão absurdo de ver a mulher dele com outro homem, mas não tem coragem de falar isso com a esposa, tem medo do que a esposa vai pensar, tem medo, por exemplo, de como que ele vai reagir ali durante essa cena, se ele vai sentir desejo pelo outro, no caso o homem, se ele vai permitir ser tocado pelo outro, se ele vai sentir ciúmes ali na hora da relação. Então o que ele faz? Assiste um pornô. O pornô, além de ter, né, essa faceta, digamos assim, de certas realizações de desejos encontrarmos ali no pornô, ao mesmo tempo o pornô ele é indolor e ele é confortável do ponto de vista da fantasia. Por quê? A fantasia por si só, dependendo do contexto, ela é cômoda e confortável. Então, por exemplo, eu posso ser um sujeito heterossexual que tenho fantasias homossexuais e digo, olha, gostaria de transar com um homem e tal, só que eu posso ter medo de como vai ser, se eu vou gostar ou não, se eu vou me sentir culpado ou não, se eu vou me sentir sujo, se eu vou sentir nojo depois, se eu vou me sentir... se eu vou ter angústia, se eu vou questionar se eu sou hétero ou não. E eu posso encontrar ali nessa comodidade da pornografia um vídeo, né, de dois homens transando e, entre aspas, ninguém sabe. A pornografia aqui é uma espécie de um segredinho sujo também, né? Você, no seu dia a dia, pode, entre aspas, viver relativamente normal e você pode ter, por exemplo, uma fantasia e curtir, por exemplo, assistir vídeos de pessoas defecando, de pessoas mijando, de pessoas vomitando, de lactantes, por exemplo, né, mulheres grávidas que, né, apertam o seio assim, sai o leite e tal. Existe vários e vários e vários tipos de categorias de pornô, mas o que eu gostaria de marcar com vocês nesse vídeo? O pornô sim pode ser uma forma de realização de um desejo, é uma realização de um desejo. 2, há fantasias que o sujeito tem, pode vir a ter, que ele encontra no pornô, exatamente ali essa cena, né? Essa imagem, o pornô ali é uma cena, né? Uma imagem, uma associação de imagem, um filme, um vídeo, né? Outro ponto que eu acho interessante de pensar também em relação à pornografia,
no que diz respeito à fantasia é o seguinte, que a pornografia é tudo perfeito. Assim, na pornografia a mulher não tem estria, não tem celulite, não tem marca nenhuma, a maioria delas não tem pelos. Na pornografia há cortes, há edição. Na pornografia, por exemplo, as cenas, né, corroboram e muito para a crença de muitas pessoas em relação ao sexo. Então, outro ponto que a pornografia também corrobora, ela consegue destruir muito a imagem que as pessoas têm do sexo, principalmente da relação sexual. Tem muitos homens que não transam com mulheres, entre aspas, reais, da vida real, porque sentem muito mais prazer no pornô. Homens, por exemplo, que consomem um determinado tipo de pornô, onde as mulheres são, entre aspas, perfeitas, né, com inúmeros tipos de edições ali, e quando ele encontra, por exemplo, uma mulher que tem celulite, que tem estria, que tem marca, que tem pelo, muitos homens brocham. Não conseguem ter uma ereção e nem manter uma ereção com esse corpo ali real. Por quê? Além de ter toda uma explicação neurofisiológica, que eu não sou dessa área, né? Tem vários vídeos aqui no YouTube que explicam muito melhor sobre isso, mas o homem acaba ficando, entre aspas, viciado, né? Naquela sensação, entre aspas, muitas aspas nessa palavra sensação, do pornô, né? A imagem ali o tempo todo e tal. O pornô e o crack no cérebro parece muito, tipo, em relação a neurotransmissores, questão de recompensa e tal. Basta você procurar sobre vício em pornô, né? Mas não é tanto o foco desse meu vídeo. Mas o que eu acho importante de marcar aqui com vocês também? Essa questão do corpo real. O pornô faz com que as pessoas percam um pouco essa noção do corpo real e não saibam mais lidar com o corpo real do outro. Então, por exemplo, a média do tamanho do pênis do brasileiro é 13,4 centímetros. Pouquíssimos homens que possuem mais de 19, são pouquíssimos homens que possuem mais de 19 centímetros. Aí esse mesmo homem assiste um pornô onde esse ator diz ter mais de 20 centímetros. E às vezes não tem. Às vezes é uma edição, às vezes ele encontra uma atriz que é pequena, que tem um antebraço pequeno e coloca do lado do pênis do ator. Tem toda uma questão em torno da forma como filma, etc. Só que esse homem aqui passa a acreditar, por exemplo, que essa mulher, essa atriz, que está gritando horrores e tendo ali, entre aspas, orgasmos, é por conta do tamanho do pênis desse cara, do ator. Então, isso também corrobora para muitos homens, né, se sentirem os piores, assim, por não ter um pênis tão avantajado, né? Tem toda uma questão em torno do pornô também relacionada à virilidade, né? O homem ali, sempre esse homem potente, esse homem que aguenta várias horas, sendo que não são várias horas, né? Existem vários cortes, né? Uso de remédios também. Então, assim, há toda uma áurea em torno do pornô que é mentirosa. Mas quando a pessoa assiste, ela não compra isso, né? Ela vê ali diante dela uma cena fictícia, é um filme com edição, né? Com atores ali, né? Mas ainda assim isso destrói a vida de muita gente. No filme, o Brandon ele é um viciado em pornografia e também em sexo. Só que, o que eu acho interessante de pensar no Brandon? Ele enxerga o sexo como ele realmente é. Assim, sei que essa frase pode parecer um pouco forte, mas ele enxerga o sexo como realmente é. A mulher, principalmente, para o obsessivo, aqui nesse filme, fala exatamente disso. Porque ó, ele conhece uma moça lindíssima do trabalho dele, os dois começam a conversar. É nítido que ele se interessa não apenas sexualmente por essa moça, mas emocionalmente também. Olha só a palavra que eu estou usando, emocionalmente também. Em determinada cena que ele vai tentar transar com essa moça, ele brocha. Ele brocha. E logo depois que essa moça vai embora, ele contrata uma garota de programa e consegue transar otimamente bem. O que é isso? O que eu sempre comento aqui nos vídeos em relação ao obsessivo e à mulher. A forma como o obsessivo coloca a mulher, né, e a forma como ele deseja essa mulher, colocando-a num lugar de objeto de desejo, né?
À medida que o Brandon tenta ali, entre aspas, não tenta, eu acredito que no filme ele realmente criou um laço ali, um vínculo emocional. Ele não olhou essa moça que ele estava conhecendo como meramente um objeto. Ele broxou. À medida que ele contrata uma garota de programa que, na sua fantasia, é somente um objeto, e ele é super, os dois eles são super profissionais nessa cena, né? Ele até pergunta se ela quer que ele a acompanhe. Ela diz que não precisa. Ele paga o dinheiro, super profissional ali, a relação ali dos dois. Profissional do ponto de vista aqui do programa e impessoal. Esse ponto aqui que é interessante de marcar em relação aos neuróticos obsessivos e às prostitutas, né? A prostituta encarna muito na fantasia do obsessivo essa mulher que se coloca como, entre aspas, pura e exclusivamente como objeto de desejo, né? Objeto que não pede, que não diz, que não fala, que não opina e que não julga. Então, se um homem, por exemplo, tem uma fantasia sexual de que a esposa dele use, por exemplo, um cintaralho e penetre nele, ele pode ter medo de falar isso com a esposa, ele pode sentir receio dessa esposa julgar ou de contar para as amigas dela. Esse homem pode procurar uma garota de programa e pedir a mesma coisa e ela vai fazer. As garotas de programa estão aqui nesse papel aqui de realizar essas fantasias, entre aspas, masculinas, obsessivas principalmente, né? Desses homens neuróticos obsessivos, sem essa questão do julgamento e também da pressão, né? Muitos homens heterossexuais não levam o sexo como uma relação sexual, mas como uma prova fálica, né? Então, assim, muitos homens se sentem realmente pressionados, né, por mulheres que não são garotas de programa. E as mulheres que são garotas de programa, para esses homens, é zero pressão. Por quê? Dito de uma forma simples. Se esse homem goza em 30 segundos, não importa. Ele pagou, ela recebeu, faz parte ali do contrato. Ela não vai contar para ninguém que ele gozou em 30 segundos. Se esse homem, por exemplo, paga essa garota de programa e brocha, acontece, ela não sabe nem o nome dele, ela não vai ligar para ele, ela não vai contar para as amigas dela, ninguém sabe da identidade desse homem. Então tem toda uma questão, né? Tem toda uma fantasia, um vislumbre, né? Uma admiração, uma certa obsessão, né? De alguns obsessivos por garotas de programa. Aqui o Brandon também é um cara que gosta bastante, né? De garotas de programa, né? Principalmente nessa cena onde ele brocha com essa moça, que ele, de fato, ele estava, né, começando a ter um vínculo emocional com ela, e ele consegue transar, né, só com essa garota de programa. Também é um ponto interessante da gente pensar em relação aos neuróticos obsessivos e as garotas de programa, né? A mulher nesse lugar aqui de puta ou prostituta para os mais polidos dentro da psicanálise, né? Os mais conservadores. Outro ponto que também é muito interessante nesse filme é uma das cenas finais, né? Eu estou tentando ao máximo não dar tanto spoiler aqui para não estragar a experiência daqueles que não assistiram ainda, né? Mas ele entra ali, né? O Brandon numa espécie de um bar, né? Um bar gay, e ele acaba recebendo o sexo oral de um homem. Muita gente quando assiste esse filme pensa o seguinte: olha, o Brandon é bissexual, né? Porque ele recebeu o oral de um homem. Se você assiste essa cena dele recebendo sexo oral desse homem, a expressão que ele tem ali quando ele chega ao orgasmo, né? Quando ele goza, não é simplesmente de prazer, mas é angústia, prazer e alívio. Angústia, prazer e alívio. Ali naquela cena, aquele homem que estava chupando ele não era nem uma pessoa para ele, assim, era só uma boca. Ele só queria ali, entre aspas, descarregar. O Brandon nesse filme é um personagem extremamente angustiado, lidando com um vazio existencial absurdo. O filme ele não tenta, pelo menos ao meu entender, né? Ele não tenta de forma alguma colocar o Brandon dentro de uma caixinha. As pessoas que costumam fazer isso, ah, ele era um ninfomaníaco, ele era um viciado em pornografia, ele era um viciado em sexo, ele era uma pessoa que tinha depressão. Dependendo da corrente ou da sua área, ele pode ser isso tudo. Mas o que eu acredito que o filme
tenta, né, mostrar ao espectador é o vazio, muitas das vezes no excesso. O Brandon aqui é um cara viciado em pornografia, viciado em mulher, viciado em sexo. A vida dele é cheia de excessos dentro desse âmbito aqui do prazer, mas ele convive com um vazio absurdo. É um filme excelente, como eu disse no início do vídeo, eu faço parte do grupo que tenho esse filme como uma obra de arte, assim, eu gosto muito desse filme. Cenas, os diálogos, a própria interpretação do Michael Fassbender, né? É um filme que tem cenas de sexo, tem cenas de nudez, né, explícita, mas o ponto que eu gostaria de trazer para vocês nesse vídeo é esse, assim. O excesso que marca esse vazio, pode ser um excesso que marca um vazio, um excesso que revela um vazio ali cheio de excessos, podemos pensar dessa forma também, e a pornografia, né? A pornografia como o parque de diversões das fantasias, né?